Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós da família Evangelizar Nossa Missão queremos acolher você que nos acompanha pela nossa página do Facebook. Também você que recebe os áudios através do WhatsApp, do Telegram, que nos acompanha e nos ouve através das rádios que transmitem o Evangelho. Hoje é sábado, dia 13 de julho, e nós estamos na 14ª semana do tempo comum. Senhor, nós queremos desde já entregar a Ti o nosso coração, os nossos pensamentos, queremos estar abertos àquilo que o Senhor deseja nos falar hoje. Nós sabemos que a palavra, quando passa por nós, por Tua promessa, ela nos deixa frutos e nós queremos colher estes frutos, Senhor. Por isso clamamos o Teu Espírito Santo, que nos dê entendimento, para que a palavra de hoje possa transformar a nossa vida. Que assim seja. Amém. Amados, o evangelho que nós vamos partilhar hoje está em Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, no evangelho de hoje, Jesus está conversando com os seus discípulos. Com aqueles discípulos que, esta semana, Jesus nomeou um a um, os 12 discípulos, que chamou-os pelo nome e enviou-os à missão. Os mesmos discípulos que, no evangelho de ontem, Jesus advertiu a eles que eles seriam como ovelhas no meio de lobos. E mais uma vez hoje, Jesus conversando com eles, os aconselha, os ensina, dizendo que eles terão muita dificuldade, que eles terão muitas provas a serem enfrentadas. E que eles possam enfrentar estas provas, essas dificuldades, essas perseguições, sem medo. É isso que o Senhor vem nos dizer, para que nós não tenhamos medo. Porque se Ele que foi o mestre, se Ele que foi o Senhor, foi perseguido, os discípulos também foram perseguidos, os santos também foram perseguidos e nós também seremos perseguidos. E que nós não tenhamos medo de anunciar o Evangelho, porque o Senhor estará conosco. E aí ele nos dá o exemplo dos pardais. O pardal
nesse exemplo de Jesus, até ele usa o pardal exatamente por causa disso, era uma das criaturas mais insignificantes no mercado. E mesmo assim, Deus cuidava atento dos pardais. Isso quer dizer que se os pardais não tinham tanto valor naquele mercado onde eram vendidos, e eram vendidos por uma quantia quase que insignificante, imagine nós que somos filhos e que valemos muito para o nosso Pai. Nós temos que ter a certeza de que nós somos protegidos, de que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, é um Deus atencioso conosco, e que na pregação do Evangelho e que no anúncio da palavra nós não tenhamos medo, porque o Senhor estará conosco. O Senhor nos diz também assim: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ele quer nos dizer que basta que o discípulo seja como o mestre. Todos nós, amados, precisamos de alguém para nos espelhar, alguém para seguir. E normalmente nós queremos ser iguais àquelas pessoas a quem nós admiramos. E às vezes, talvez até de forma inconsciente, nós imitamos. Então, para nós, cristãos, o modelo tem que ser Jesus. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Nós precisamos imitar as ações do Cristo. Nós precisamos conhecer a sua palavra. Nós precisamos anunciar a sua palavra. O Senhor nos diz também que nós não tenhamos medo daqueles que ameaçam o nosso corpo. Nós temos que temer aquele que ameaça a nossa alma e joga o nosso corpo no inferno. Nós temos que temer aquele que nos tira da presença de Deus, aquele que nos leva ao pecado, aquele que nos tenta. Nós devemos temer o mal. Nós devemos temer o pai do mal. Nós devemos temer o demônio. E temer como? Usando a oração, usando a pregação, usando a palavra, seguindo a palavra do Senhor. Obedecendo a palavra do Senhor. Porque assim nós estaremos seguindo o caminho do Cristo. E se nós estivermos seguindo o Senhor, a nossa alma não se perderá, porque estará nas mãos do nosso Pai. Então que hoje nós possamos pedir ao Pai que nos ajude a ser verdadeiros discípulos. Que nós possamos escutar atentamente os seus conselhos, a sua palavra, e que nós possamos nos atentar e cuidar, amados, daqueles que são desprotegidos, daqueles que são necessitados, aqueles que são carentes. Mas não só de bens materiais, mas aqueles que são carentes da palavra de Deus, aqueles que são carentes da presença de Deus. O Senhor precisa de nós. O Senhor, assim como chamou os discípulos, nos chama também a pregar o seu evangelho, para que aqueles que não o conhecem possam ter, como nós, uma grande experiência, não só com a palavra, mas com o Espírito Santo e com o amor do Pai. Que nós possamos ter a coragem de anunciar, na certeza de que nós temos um Deus que estará ao nosso lado, cuidando de nós e nos inspirando a ter mais coragem de pregar a sua palavra. Amém? Que assim seja. Deus te abençoe. Santo dia.